Este é o terceiro vídeo que a gente gravou falando sobre os termos e condições do Google AdSense, que é o primeiro regulamento que normatiza como você deve agir com esse programa de geração de renda. Você que é blogueiro, que tem o seu conteúdo e quer monetizar seu blog, ou você que tem outro tipo de conteúdo, qualquer propriedade que tem algum conteúdo que possam ser inseridos anúncios, deve conhecer esses termos e condições do Google AdSense para não entrar em contradição com eles e correr o perigo de ter sua conta desativada ou seus anúncios também podem ser desativados. A gente falou, são 3 vídeos, a gente falou aqui no primeiro vídeo das cláusulas de 1 a 4, né? São 17 cláusulas ao todo, os termos e condições. Lembrando que esses termos e condições é a raiz de todo o regramento do Google AdSense, né? Você primeiro conhece ele, aceita esses termos para depois conhecer regulamentos mais específicos. No segundo vídeo a gente falou das cláusulas de 5 a 10 e aqui neste último vídeo, terceiro e último, vamos falar sobre as cláusulas de 11 a 17, tá? Só fazendo algum comentário sobre as cláusulas, a gente não está elencando todos os termos aqui na forma como foi escrito, mas só facilitando a linguagem para que você, quando for ler os termos, se sinta mais à vontade para compreendê-los. A cláusula 11, acho que é a melhor cláusula, né, que a gente procura saber, é que fala sobre os pagamentos, né, a cláusula 11. Como é que você recebe os pagamentos no Google AdSense? A primeira regra dessa cláusula é que você só vai receber dinheiro do Google AdSense pelos cliques e impressões válidas. O que significa isso? Você não receberá por aqueles cliques que você mesmo clicou, né? Lembrando que o Google AdSense ele paga por cliques nos anúncios, né? Se você tiver cliques inválidos, aqueles que você clicou, que você pediu para outra pessoa clicar, ou que você pagou para clicar e não são considerados válidos. Também cliques automáticos, como de robôs ou aplicativos. Tudo isso viola o programa e você não vai receber por esses cliques. O Google AdSense tem lá suas maneiras de saber se o clique é inválido ou não. Segundo, há alguns cliques válidos, mas que não geram renda para você, como são os cliques referentes a instituições de caridade. Também, se houver muitos cliques inválidos, os cliques válidos que houverem vão ser prejudicados por causa desses cliques inválidos. E isso também vai impedir o pagamento desses cliques válidos. Sobre as datas de recebimento dos pagamentos, o Google AdSense age assim. Vamos supor que você recebeu cliques nos anúncios lá dentro do seu blog no mês de novembro. Então, o Google AdSense tem até o final de dezembro para pagar você, né? Ele paga no mês subsequente ao mês onde os cliques ocorreram. O que dá, então, no máximo, um tempo de 60 dias para que o Google AdSense te pague por aqueles cliques. Né? Vamos supor que o visitante clicou em um anúncio no dia 1º de novembro, então ele tem até o dia 31 de dezembro para pagar, o que pode dar um período de 60 dias. O saldo mínimo para que o Google repasse o dinheiro para você são de $100. Menos do que isso fica retido até atingir esse patamar. Em caso de rescisão, tem até 90 dias, né? Caso você tenha algum saldo lá dentro do Google AdSense e você rescindir um contrato ou o Google AdSense rescindir, demora mais ou menos 90 dias para que você receba aquele saldo que está lá. E, finalmente, saldos menores do que $10 nunca serão pagos. Tá? Se o saldo for menor do que isso, não espere. Casos de retenção. Tem algumas situações que geram retenção dos ganhos. Você tem lá os seus ganhos, as suas comissões, mas estão retidos porque você talvez tenha violado alguma cláusula,
alguma norma desses termos de condições ou dos regramentos mais específicos, como os regulamentos de implementação de conteúdo. Se você violar, houver uma suspeita, vai ser aberta uma investigação e automaticamente os seus ganhos são retidos. Também podem ser retidos caso o anunciante deixe de pagar por aqueles cliques. Não é culpa sua, mas isso também está nos termos e condições. Se o anunciante deixar de pagar, o seu saldo dentro do Google AdSense pode ser retido também. Uma outra hipótese de retenção é se você está inadimplente com outro serviço da Google, como por exemplo Google AdWords. Se você tem uma conta lá e está com débito, os seus valores no Google AdSense podem ser retidos e inclusive você pode compensar, né? Eles podem utilizar o saldo positivo que você tem lá dentro para compensar o seu débito. Ainda na cláusula 11, sobre as informações de endereço e conta bancária, você deve mantê-los sempre corretos e atualizados para garantir os seus ganhos. Não brinque com esses dados, seja sempre correto, sempre honesto, dê os endereços corretos, os dados da conta bancária também, né? Porque senão você não vai receber. E se houver gastos da Google por causa de erros nos dados que você forneceu, isso vai ser cobrado de suas comissões. Nos termos falado sobre a situação fiscal em relação aos Estados Unidos. Lá dentro da sua área administrativa do Google AdSense, você vai encontrar uma declaração. É bastante simples você regularizar a situação, basta preencher essa declaração lá dentro, é tudo digital e pronto, enviar. Mas aí no blog você vai ver o caminho dentro da sua área administrativa lá do Google AdSense para você fazer isso. Mas devo aqui salientar que você não está isento de pagar os impostos para o governo brasileiro, viu? Nós estamos falando aqui da regularização da situação fiscal em relação aos Estados Unidos, que uma declaração resolve. Mas você também deve fazer a sua declaração de imposto de renda, incluir os seus ganhos com o Google AdSense para não ter problema. Podem ocorrer, né, discordâncias de pagamentos. Se você achar que o valor que a Google está pagando está incorreto, então você tem 30 dias para notificar a Google, tá? Uma outra informação é que você não pode indicar terceiros para receber os valores que você tem direito. Só pode ser repassado para uma conta bancária com o nome, com os dados da mesma pessoa que criou a conta no Google AdSense. Então esses dados têm que ser iguais. Como evitar que sua conta se torne inativa? O Google tem algumas regras. Por exemplo, se um período de 2 anos você não acessar o Google AdSense, ou se ele começar a enviar pagamentos para você e você não estiver recebendo, né, talvez não sei o motivo, sua conta bancária foi trancada, alguma coisa assim, e se ele também não conseguir entrar em contato com você, ele vai pegar a sua conta e tornar inativa. Depois disso, os ganhos que você tiver lá dentro vão ser entregues a instituições filantrópicas, tá? Então mantenha seus dados atualizados, tanto para ela poder entrar em contato com você, como os dados da conta bancária para ela poder enviar esses valores para sua conta bancária. Fazendo isso, aí você não precisa se preocupar se sua conta está inativa ou não. Aqui a gente concluiu a cláusula 11, tá? Lembrando que são só comentários. Para facilitar a leitura, você deve ir lá e ler a cláusula 11 também. Essa cláusula de pagamento que a gente acabou de discutir é a segunda mais longa. O resto das cláusulas são curtinhas e a gente vai fazer um comentário bastante breve aqui. A cláusula 12, ela afirma que a Google pode pegar alguns dados da gente, como é o caso do nosso nome, do logotipo, para utilizar em apresentações, material publicitário, lista de clientes. Você tem que estar ciente quando você entra no Google AdSense, você está aceitando isso, né? O seu nome
seu logotipo podem ser utilizados nessas apresentações e nesses materiais publicitários. Agora, os recursos da marca da Google, né, já fazendo o caminho contrário, poderão ser utilizados desde que estejam de acordo com as diretrizes de recursos e marca da Google. Essas diretrizes, aí eu coloquei um link aí no blog, na cláusula 12, para você acessar e conhecer essas diretrizes. A cláusula 13 fala de algumas declarações e garantias do Google AdSense, mas na verdade essas declarações são você que faz as declarações. Você tem que declarar que as suas informações estão corretas, né? Quando você concorda com os termos, você declara que as informações estão corretas, que é o proprietário do conteúdo que você ofereceu para inserir os anúncios, que você tem o direito, todos os direitos para poder celebrar esses termos e condições do Google AdSense e você está em acordo com as leis. Para quem tem sites de vídeos e outros tipos de mídia, tem mais algumas declarações similares que você pode conhecer lendo lá a cláusula 13. Tá? Então, como sempre, a mesma regra lá que a gente leu na cláusula 11, mantenha seus dados atualizados. Né? Pode confiar na Google. Nesse caso do Google AdSense, eles são bastante corretos com a privacidade. Quem indeniza a Google pelas reivindicações de terceiros? Somos nós, editores. Né? Se você causar algum dano a um terceiro por causa do mau uso que você fez dos anúncios lá dentro do seu blog ou do seu conteúdo, a responsabilidade é sua. Caso esse terceiro venha reclamar com a Google, você é o responsável por isso. Tá? A Google não é responsabilizada nesse caso. Então você já fique atento para isso, para não violar os termos de condições e começar a causar problema com terceiros, com grandes anunciantes. Aqui nos termos e condições ela lista aqui vários tipos, né, de pessoas que podem ser lesadas com algum comportamento incorreto do editor. Leia aí na cláusula 14 que você vai ver quais são os tipos de pessoas que podem chegar com a reivindicação a Google por causa de violação de sua parte. Cláusula 15 é uma cláusula apenas afirmativa, esclarecedora, dizendo que o Google é detentor de todos os direitos sobre o Google AdSense, que você não pode interferir, não pode modificar, traduzir, derivar, né, e fazer outras coisas com esse material, com esse software da Google. Né? É uma mensagem quase que óbvia. Também não é permitido alterar os avisos de direitos autorais ou os recursos de marca do Google AdSense. Tá ok? É uma regra simples de seguir. A cláusula 16, aí, lá em cima a gente falou numa cláusula anterior que a Google poderia utilizar nosso nome e logotipo. Aqui na cláusula 16, esse leque se abre um pouco mais, já fala dos nossos dados pessoais entregues a terceiro, porque a Google AdSense ela articula com outras empresas para poder colocar o Google AdSense funcionando. Então, alguns dados seus têm que ser repassados para essas empresas para que você possa ter a sua conta habilitada. E isso inclui alguns dados pessoais também, certo? Então você tem que estar ciente disso. E há um outro caso, que é o caso judicial, se houver algum conflito aí entre as partes, entre a Google AdSense e você, ela tem que passar os seus dados pessoais para o juiz, para poder abrir o processo, né? Caso ocorra isso, né? Eu sei que não vai acontecer com você. E aí, se por acaso, tanto nesse caso judicial ou nesses terceirizados da Google, essas empresas que articulam com elas, se eles repassarem seus dados pessoais, né, a responsabilidade não é da Google, ela está afirmando isso na cláusula 16. Né? Elas sabem que não podem fazer isso, então é uma situação de confiança. Mas caso isso ocorra, né, a responsabilidade não é da Google. Isso você aceita quando assina os termos e condições do Google AdSense. E a última cláusula, a cláusula 17, é só uma
cláusula de disposições diversas, falando sobre onde as causas, os conflitos são dirimidos, que é lá no Condado de Santa Clara, na Califórnia. Fala mais sobre algumas condições de modificações dos termos, como é que se faz, né, caso precise modificar esses termos, que essa redação desses termos já tem 4 anos, né, de 2008, né, mas caso haja alguma modificação, nessa cláusula 17 fala como é que isso vai se dar. Também fala da proibição de revenda e cessão de direitos. Então, estes são todos os 17 termos e condições do Google AdSense. A gente termina aqui, esse é o último vídeo. Caso você queira conhecer as outras cláusulas, vá até o último artigo aí dos termos e condições do Google AdSense, leitura dinâmica parte 3. No comecinho do artigo você vai ver os 2 links para as cláusulas 1 a 4 e para as cláusulas 5 a 10. Até mais.